Começou. Oi, gente. Oi, oi, oi. Vamos deixar um tempinho até boa noite pra todo mundo. Eu vou, como vocês sabem, já estão me acompanhando, já é o terceiro dia de leitura do livro Mais Esperto que o Diabo. Um livro incrível que eu tenho certeza que vocês que estão aqui acompanhando já puderam se questionar algumas coisas e colocar em prática algumas outras e adicionar na vida de vocês um pouco desse conhecimento, um pouco do que o livro traz pra gente. Então, como sempre, quando for 9h05, a gente começa a leitura. Mas por enquanto dá pra gente falar, né? Então, como é que vocês estão se sentindo hoje? Como é que tá sendo pra vocês a leitura desse livro? Vocês estão se questionando mais, perguntando mais? Como é que tá pra vocês esse momento, assim? Deixa eu só escrever aqui, ó. Vão me dizendo aí. Leitura. Oi para todo mundo que chegou. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão enxergando coisas onde não via. Que legal isso, muito bom, muito legal. É o que o Ernesto, tudo bem? É o que desse livro faz, né? E assim, gente, hoje uma parte do livro, ela é bem, eu acho que ela é uma das minhas favoritas do livro inteiro. Então vale muito a pena segurar. Eu queria que todo mundo tivesse chamado mais pessoas possíveis, porque assim, vai entrar em parte de relacionamento, como eu falei, não vai aprofundar muito, tá? Mas vai falar sobre o relacionamento, vida profissional, vai falar sobre isso. E eu acho incrível o que foi revelado aqui. Então, tô muito empolgada mesmo pra gente começar. Mais 2 minutinhos. Vocês querem dizer alguma coisa? Querem... Só porque vocês não conseguem responder, né? É um saco. Fico falando aqui, mas eu tô lendo tudo. Vocês estão empolgados, né, gente? Olha, uma coisa, amanhã não vai ter leitura, tá? Porque é Dia das Mães, então amanhã a gente vai ficar off com as nossas mames e vamos aproveitar o dia. Mãe, avó, tia, tio, todo mundo. Tio não, tio também, porque tem uma que é mãe, né? E é isso, deixa eu ver. Eu não sabia do que se tratava o livro, mas com certeza vou indicá-lo para vários amigos e familiares. Eu estou consolidando mais e orar e vigiar. Sim, muito importante. Muito importante. É diário, gente. Isso não adianta. Ninguém vai fazer uma mudança ou uma coisa assim com brutalidade. A gente vai aos poucos a gente vai entendendo, aos poucos a gente vai adicionando isso, né? Porque a gente tem uma rotina na nossa cabeça, a gente tem padrões na nossa cabeça que a gente vai com o tempo lapidando, né? Como tu teve a ideia de compartilhar essa leitura? Eu não sei, quem perguntou aqui? Oi, Nanda, eu não sei, foi uma coisa de Deus mesmo. Eu realmente não sei, assim. Eu ganhei o livro do meu tio no Kindle, que dá pra você ler ao vivo, assim, e eu perdi. Só que eu já tinha essa ideia na cabeça. Deus colocou no meu coração pra ler, sei lá. Então eu comecei a ler e tô muito feliz, assim, as mensagens que eu recebo depois da live, eu vou até falar inclusive de 2 mensagens que eu recebi hoje no final, que fala sobre a compaixão quando deixar a pessoa na nossa vida ou quando não deixar a pessoa na nossa vida. Quando a gente é sugado pelas energias, o que a gente faz? Se a gente abandona, desiste ou fica ali, insiste na pessoa. Então no finalzinho eu vou falar sobre isso, tá? Vamos começar então a leitura? Eu vou parar os comentários aqui, tá? Vou desligar, mas a gente já volta. Vamos lá. Bom, hoje a leitura então vai finalizar esse capítulo. A gente tá, para quem não sabe, estamos no 4º capítulo, é isso? Isso, a gente tá no 4º capítulo. Então hoje a gente finaliza o 4º capítulo, tá? Então, como vocês sabem, a gente terminou, vou ler a última pergunta só, e aí a gente volta pro início de agora. A pergunta começa, a que eu fiz ontem, tá? Só pra gente recapitular um pouco.
Vá em frente e conte-me mais sobre os seus métodos pelos quais você faz as pessoas se alienarem para o inferno com você. E o diabo responde: eu faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva elas à indigestão, à obesidade e destrói o poder de pensamento apurado. Isso vai para tudo na nossa vida, gente, que a gente está fazendo e a gente desconta em algo, tá? Se as escolas e as igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de se alimentar, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Finalizamos ontem aí, agora ele começa aqui, ó. E no casamento? Aí ele pergunta, mas e no casamento? Ele responde, no casamento eu faço com que homens e mulheres alienem-se em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se em um casamento. Eu faço com que as pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros. Eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças. Eu faço com que entrem em controvérsias desagradáveis sobre os seus propósitos, sobre os seus próprios assuntos íntimos e os desacordos sobre amigos e atividades sociais de ambos. Eu as mantenho tão ocupadas procurando falha uma na outra que elas nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. E na profissão? Antes de falar da profissão, você vê, isso aqui é muito verdade. As pessoas num relacionamento, quando ele já está num período, num momento crítico, em qualquer tipo de relacionamento, a primeira coisa que as pessoas começam é a perder mais tempo, é deixar de ganhar mais tempo olhando a característica, as coisas boas da outra pessoa e procurando as ruins. Então, numa briga, sempre que o que acontece é procurar coisas ruins, mas você é isso, aí, mas você é aquilo, mas você é aquilo, mas você é aquilo. Aí você cria esse ambiente de briga e não para, porque numa discussão dessa, o casal, um quer ganhar, alguém quer ganhar. Ou um abre mão e descansa, ou um relaxa e fala, ai, tudo bem, ou um faz isso, ou dá briga, né? Então é isso que ele tá querendo dizer aqui. E na profissão? Bom, eu ensino as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que elas acham, sem nenhum plano, nenhum objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Então ele está dizendo que a forma que ele aliena uma pessoa em relação à sua vida profissional é a seguinte: você tem um sonho de fazer isso. Eu não gosto da palavra sonho, tá? Eu prefiro objetivo. Então você tem um objetivo de conseguir isso, você tem um desejo de conseguir isso na sua vida. Aí, em algum momento, você fica tão sem objetivo porque você quer fazer essa lei da sobrevivência, que é o que ele tá falando, que aí se uma pessoa surgir com um emprego que te pague R$100 a mais, R$200 a mais, R$50 a mais, R$1.000 a mais, o que quer que seja, você abandona um objetivo sem nenhum foco, sem nenhuma determinação, porque é muito mais fácil você sobreviver do que você batalhar por aquilo que você quer com foco e dedicação. Então é aí que ele entra e ele começa a fazer essas coisas para que a gente possa desfocar do que a gente quer. Qualquer coisa que seja melhor do que a sua situação atual vai fazer você desfocar do seu propósito, vai fazer você desfocar do que está lá na frente. É isso que ele está querendo dizer. Por meio desse truque na profissão, eu mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a vida. Por meio desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. Porque vira um hábito, porque a partir do momento em que você está recebendo ali a mais, um salário a mais, alguma coisa a mais, a sua preocupação é tanta em relação a sobreviver, e é entendível, mas é tanto em sobreviver, em colocar comida na mesa, em pagar as suas contas, é tanta que os seus objetivos como ser humano, o que você pode fazer como ser humano, onde você pode chegar a alcançar, é completamente alienado. E aí você desfoca, você fica sem objetivo, você fica sem plano, seus sonhos parecem impossíveis e reais, o tempo vai passando, é quando você vê se já tá numa idade, que pra mim toda idade é a idade pra começar, mas você já tá numa idade que você fala, agora já era, agora já passou, agora não dá mais. Quando na verdade a gente, durante a nossa juventude, que a gente se programa pra fazer algo, é aí que a gente tem que estar com o objetivo e com foco, entendeu? Poupança. Como é que você faz com a poupança? Eu faço que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo, ou nada, até que eu as tenha
totalmente sob controle pelo medo da pobreza. E lá no começo, no primeiro capítulo, ele falou que ele tinha medo da pobreza. O medo da pobreza é um que ele mais controla as pessoas, né? Então isso vai para tudo. Deu medo de ficar sem dinheiro, deu medo da pobreza, deu medo de uma situação difícil. A primeira coisa que a pessoa faz é se apegar a qualquer coisa, sem nenhum tipo de planejamento a nada, porque você fica sem ação, você deixa o espaço do medo e controlando, e você consegue se alienar a ponto de não entender seu objetivo, seu potencial, para onde correr, a quem chamar, a quem ajudar, entendeu? No ambiente. Eu faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis em seus lares, nos lugares onde elas trabalham e nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos. E faço com que elas fiquem nesses ambientes até que eu tenha sob controle completamente no hábito da alienação. Então, qualquer ambiente desagradável, vocês já perceberam que existem casas, famílias, pessoas, todo mundo tem uma pessoa na família que você fala, ai, não quero ir pra casa daquela fulana, porque o ambiente é pesado, porque é isso que ele vai fazendo, é isso que a alienação na cabeça faz, você não consegue enxergar o próximo, você não consegue entender que o seu ambiente está pesado, as pessoas que entram na sua casa não querem ficar na sua casa, então é isso que ele tá explicando como ele domina. Pensamentos dominantes. Nos pensamentos dominantes, eu faço com que as pessoas alienem-se caindo no hábito de pensar negativamente. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias e preenche suas mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes. Quando eu entro, eu faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são suas próprias criações. Eu planto as sementes do pensamento negativo na mente das pessoas por meio do púlpito, da igreja, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros meios que a mídia se utiliza para chegar até a mente. Eu faço com que as pessoas me permitam tomar conta de seus pensamentos porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensarem por si mesmas. Então tá dizendo, tudo que chega até a sua cabeça, tudo que chega, se seja por pessoas, mídia, jornais, Instagram, influências, pessoas, etc, etc, é por aí que ele vai pavimentando o caminho. Então, quanto mais interessante você achar aquilo, quanto mais você tiver esse hábito de alienar, de colocar no jornal, de começar a ver... Eu tava falando hoje no FaceTime com a minha mãe, e aí teve uma hora que ela tava... peraí, deixa eu assistir isso aqui. Peraí, deixa eu assistir isso aqui. E tava dando um jornal. Falei, mãe... Tudo que você está assistindo aí a gente já sabe que existe, só que eles estão dando foco nisso. Então você vai pensar nesse momento que isso é o que está acontecendo agora. Então assim, alienar-se a tudo isso é você completamente apagar, porque o tempo saudável que a gente estava conversando, teve que dar uma pausa para ela poder assistir aquilo e colocar na cabeça dela tudo o perigo. Aí coisas que não tem nada a ver, ela me perguntou, por exemplo, se estivesse passando na TV naquele momento sobre a doença do carrapato, ela ia perguntar, filha, você tem alguma coisa com carrapato na sua casa? Coisas que não tem nada a ver, entendeu? Porque é isso que a cabeça faz, é isso que ele faz. E a doença do carrapato é a Lyme disease, ela é bem séria, inclusive. Não sei nem porque eu falei do carrapato, mas enfim. Pergunta, concluo. Então, pelo que você diz, que alienação é a procrastinação. Isso é a mesma coisa, é verdade? Sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva, conduz ao hábito da alienação. Quantos de nós aqui dissemos, eu faço, daqui a pouco eu faço, não, mais tarde eu faço. E nisso a gente acha banal, a gente fala, tudo bem, daqui a pouco eu faço, eu não vou deixar de fazer. Gente, eu vou fazer, não, eu vou fazer. E a gente entra nesse hábito. E para tudo, uma dieta que você queira fazer, uma amizade que você queira recuperar, uma academia que você queira ir, um livro que você queira ler, uma série que você queira acompanhar, qualquer coisa que te faça cair nesse hábito de procrastinação é o que vai te botar na alienação. Qualquer pessoa, você fica tão naquele hábito de procrastinar o tempo inteiro, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Aí quando chegou amanhã, você não fez. Aí se você consegue dominar o seu pensamento, se você consegue por 1 minuto você se desafiar e você disser assim, não, calma aí. Tudo bem, amanhã eu faço, não tem problema, mas eu vou fazer agora, uma parte pelo menos. Aí você faz essa parte, tudo muda, entendeu? Pergunta,
O homem é a única coisa que se aliena? Resposta: sim. Todas as outras criaturas movem-se de acordo com as leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Tudo que ocorre fora das mentes dos homens é controlado pela minha oposição. Deus, né? Por leis tão claras e definidas que alienar-se é impossível. Eu controlo a mente dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controlo as suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e usar suas próprias mentes. Então as pessoas têm tanta preguiça de pensar, ou de fazer, ou de querer se movimentar, que elas não conseguem ver que elas estão ali num lugar que é difícil sair. E aí quando é difícil a pessoa desiste. Mas é esse difícil que tira você da alienação, é esse difícil que você consegue sair daquilo ali, quebrar aquela barreira. É nesse difícil que a sua mudança encontra-se. É depois dessa barreira do medo, da dificuldade, é ali que encontra sua evolução, entendeu? Pergunta: bom, isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano como eu entender. Vamos voltar então para a discussão, algo menos abstrato. Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia, na vida. E diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender. Resposta: eu preferiria manter essa entrevista entre as estrelas, em alto nível. Pergunta: não tenho dúvida que você preferiria isso. Isso o pouparia de ficar exposto. Mas vamos voltar para a Terra. Diga-me agora o que o hábito da alienação está fazendo para nós, por exemplo, como nação aqui nos Estados Unidos. Resposta: francamente, eu devo dizer a você que eu odeio os Estados Unidos de tal forma que só eu, o diabo, poderia odiar. Pergunta: isso é interessante, mas qual é a causa desse ódio? Resposta: a causa nasceu em 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação e que você conhece esse documento como a Declaração da Independência. Não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria nesse momento um ditador governando o país. E aí eu poderia parar com essa coisa de direito de livre discurso e pensamento independente, atributos que estão ameaçando o meu comando sobre a Terra. Pergunta: pelo que eu estou entendendo e pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se autoelegeram pertencem ao seu campo. Resposta: não existe ditadores autoescolhidos. Elejo eles e os escolho um por um. Além disso, eu os manipulo e os direciono para os meus trabalhos. Os meus ditadores sabem o que eles querem e tomam poder pela força. Olha o que eu fiz por meio de Mussolini na Itália. E olha o que eu estou fazendo por meio de Hitler na Alemanha. Olha o que eu estou fazendo por meio de Stalin na Rússia. Meus ditadores governam essas nações para mim porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam. E esse é o motivo pelo qual eles governam para mim milhões de pessoas e as mantêm sob o meu controle. Pergunta: o que aconteceria se Mussolini, Stalin e Hitler se tornassem traidores e desobedecessem a sua regra? Isso não aconteceria, porque eu os tenho à custa de uma propina bem paga. Eu estou pagando cada um deles com a medida de suas vaidades, fazendo com que eles acreditem que as suas ações próprias são próprias de verdade. Isso é um truque meu. Pergunta: então, vamos voltar para os Estados Unidos e aprender alguma coisa do que você está tentando, o que você está fazendo para converter as pessoas no hábito da alienação. Por exemplo, exatamente agora eu estou pavilhando a estrada para um regime ditatorial, semeando as sementes do medo e da incerteza na mente das pessoas. Pergunta: por meio de quem que você está realizando esse trabalho? Primeiramente, principalmente por meio do presidente Roosevelt. Estou destruindo a sua influência com as pessoas, fazendo com que ele se aliene na questão de trabalhar de acordo com esses empregadores e seus empregados. Se eu conseguir induzi-lo a alienar-se por mais um ano, ele será tão fortemente desacreditado que eu poderei entregar o país a um ditador. Se o presidente continuar a alienar-se e
Eu paralisarei a liberdade pessoal dos Estados Unidos do mesmo jeito que eu destruí a Espanha, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra. Pergunta. Então o que você está dizendo leva-me a uma conclusão de que se alienar é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduos ou nações. É isso que você está pregando? Resposta. Alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Eu consigo controlar qualquer um que eu possa induzir a forma de hábito da alienação, seja seja qual for a área da atuação. As razões para isso são duas. Primeira, o alienado fica tão vulnerável que eu consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher para ele. Isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. Segunda, o alienado não consegue buscar a ajuda da minha oposição, Deus, porque a minha oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. Ou seja, a pessoa que é inútil ou que ela é leve, nesse sentido dele aqui, para essas pessoas Deus é inútil. Então elas não conseguem procurar ele, não conseguem buscar ele, porque é como se fosse tão realista ali viver naquilo que Deus não fosse possível de fazer isso, né? Pergunta. E é por isso então que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria são pobres? Exatamente por isso. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez possa significar alguma coisa para você quando eu chamo a sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam são os mesmos que eu não controlo. São aqueles que têm maiores riquezas desse mundo. Eles acabam sendo as mesmas pessoas, as que não se alienam, que não controlam e acabam se tornando ricas, muito ricas. Gente, isso vai, assim, isso chega a ser uma discussão social, obviamente, econômica também, mas o que ele está querendo dizer aqui é que não importa o ambiente que você nasça, se você tiver um objetivo, se você tiver exatamente o que ele está dizendo aqui, a não alienação na sua vida, nada vai te impedir de conseguir sair do ambiente alienado que você vive. Então, isso cabe para todas as classes sociais. O que ele está dizendo aqui, quantos milionários e bilionários e ricos hoje em dia foram pobres e se determinaram a mudar aquela realidade da vida? Quantas pessoas você vê que começou vendendo caneta na rua, vendendo não sei o quê? Quantas pessoas têm histórias de superação? E ele diz aqui que a quantidade dessas pessoas é tão pouca, mas é porque elas não se alienaram, é porque elas não desistiram, é porque elas tiveram um objetivo e foco. Então, não está relacionado, o que ele está dizendo aqui, o lugar que você está. Não está relacionado à sua classe social, está relacionado ao que você tem na sua mente, com objetivo e determinado na sua mente. É isso que ele está querendo dizer. Por exemplo, uma questão, o Enem, quantas pessoas de qualquer classe fazem o Enem e quantas pessoas de renda baixa passam no Enem, quando realmente assim colocaram tudo naquilo, porque aquela é a chance deles poderem ter um diploma, serem alguém na vida, de forma profissional falando, né? Quantas pessoas? Então assim, o que ele está querendo dizer é que quanto mais esforço, determinação, objetivo você tiver na sua vida, a alienação não te pega. Então não faz de você uma pessoa rica, pobre, isso, aquilo. Faz de você uma pessoa alienada ou não alienada, na explicação dele. Ok, então eu sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo mal e que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos. O que você tem a dizer sobre essa crença? Ele responde: os homens que sabem como conseguir as suas coisas materiais nessa vida, geralmente elas sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. A habilidade de adquirir essas coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riqueza material ou espiritual, eu teria menos vítima. Mais uma vez ele está dizendo aqui, se mais pessoas pensassem, estudassem, fossem atrás, e não estou falando só de matéria, está falando da vida espiritual também. Quanto mais a pessoa obtiver a vida espiritual, quanto mais a pessoa tiver metas na vida dela, menos seriam alienadas, menos seriam vítimas dele. Pergunta: eu presumo então, pelo que você diz, que você não é parceiro dos principais líderes industriais.
Evidentemente, eles não são seus amigos. Ele responde: amigos meus? Eu lhe direi que tipo de amigo eles são. Eles ligaram todo o país com boas estradas, trazendo assim certa comunhão entre as pessoas de cidade para o campo. Converteram minérios em aço com os quais construíram os esqueletos de grandes arranha-céus. Proveram energia elétrica, extraíram milhares e milhares de usos com isso. Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também por meio da fabricação o automóvel, o acesso das pessoas mais humildes e deram todos a eles liberdade de viajar. Esses líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo, mostrando acontecimentos de todas as partes do mundo pelo meio do rádio. Eles espalharam bibliotecas em todas as cidades e preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso a uma noção completa dos principais conhecimentos adquiridos até o momento. Uma pausa até aqui. O que ele está querendo dizer é que todas as pessoas pensantes conseguiram mudar a nossa vida. Quando eu falo com meu avô, às vezes, que eu queria viver na época que ele viveu, ele diz assim: minha neta, nunca diga isso. É a pior época do mundo. Por quê? Porque lá atrás não tinha nada que a gente tem hoje. Então, graças a essas pessoas não alienadas, pensantes, com metas, a gente tem hoje a internet para se comunicar. A gente tem hoje livros nas bibliotecas, porque pensaram em fazer isso. Então, quanto mais você pensa, quanto mais você otimiza o seu tempo buscando, criando e fazendo, menos alienado você é. E são graças a essas pessoas, é graças a esse tipo de pessoa não alienado, que hoje a gente tem a luz, que hoje a gente tem comida, que hoje a gente tem coisas de fácil acesso. É isso que ele estava querendo dizer. Eles deram aos cidadãos mais humildes o direito de expressar suas próprias opiniões sobre qualquer assunto, por exemplo, a qualquer hora, por exemplo, em qualquer lugar, sem medo de serem molestados. Também trabalharam para que cada cidadão pudesse ajudar a fazer as suas próprias leis, escolher os seus próprios impostos e pudessem administrar o seu próprio país por meio das eleições diretas. Essas foram algumas das coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão o privilégio de tornar-se um não alienado. Você acha que esses homens ajudariam na minha causa, por exemplo? Ou seja, o que ele fala aqui é um privilégio a gente poder ter acesso a tudo isso. Então a gente só não faz porque a gente está procrastinando, ou porque a gente está com preguiça, ou porque a gente está alienado com outra coisa. A gente só deixa de fazer alguma coisa que realmente seja a nossa meta, o nosso objetivo, se a gente não estiver alinhado. Então você fica completamente alienado nesse assunto. Pergunta: quem são algumas dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais você não tem controle? E ele responde: eu não tenho controle nenhum ao não alienado. Seja nos dias de hoje, seja no passado, eu controlo os fracos, não aqueles que pensam por si mesmos. Pergunta: então vai em frente. Essa aqui ela resume a melhor parte do livro, uma das melhores partes do livro que eu comentei hoje no post, tá? Essa próxima pergunta. Então, se você está... já acabou, só tem mais duas folhas. Então, essas duas folhas são as mais importantes desse capítulo. Então, se você tiver com barulho por perto, se você tiver num momento que você não vai conseguir ouvir, consiga esse momento, até eu terminar de falar aqui, para você entender, porque isso aqui agora vai definir os dois tipos de pessoa, alienado e o não alienado. Essa é a parte de ouro desse livro, ok? Então, se você entrou agora, se você está entrando agora, fica por 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Esperem um pouquinho para vocês só ouvirem isso aqui. Pergunta: vai em frente, então, e descreva para mim um típico alienado. Ele vai falar do não alienado também, tá? Dê a sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um. Agora prestem atenção. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a sua vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo que ele ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer ou se expressar claramente, e a sua fraqueza
Não, expressando claramente a sua fraqueza, pegando o atalho de tudo que ele puder, tudo que for atalho. Ele terá também um temperamento explosivo e total falta de controle sobre as suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo, não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Veja bem, ele não está dizendo aqui que você não vai errar, ele está dizendo que você não vai tirar proveito disso, não vai aprender com o que está acontecendo, entendeu? Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto para crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dará definitivamente uma sugestão de como o governo pode ser melhorado. Ele nunca tomará decisões sobre nada e, se puder evitá-las e se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ou seja, está sendo pressionado, a pessoa desiste. Está sendo pressionado a pensar, a pessoa desiste. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. E se exercitará muito pouco. Ele beberá bebida alcoólica se alguém pagar para ele, e ele apostará muito. Ou seja, um vício que leva o outro, um hábito que leva o outro. Você bebe e aposta, jogos aposta, é isso que ele está falando. Ele criticará os outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalha duro para não pensar, enquanto os outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir a sua ignorância em qualquer assunto. E se ele trabalhar para os outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. Muito importante esse finalzinho, vocês viram o que ele falou? É bizarro. Você fica tão alienado em falar do outro, fica tão alienado em falar da conquista do outro, tão alienado em querer saber por que o outro conseguiu, como o outro conseguiu, da forma errada que o outro conseguiu, do atalho que o outro pegou. Você fica tão alienado na vida do outro que você esquece de pôr as metas na sua vida para você chegar onde você tem que chegar, né? Aí agora ele vai falar dos não alienados, tá? Ok. Você acabou... Então essa aqui pra mim é... Nossa, meu Deus, é a resposta de ouro que eu quero que o mundo possa ouvir, que as pessoas possam... acho que eu vou até cortar esse pedacinho depois da live pra poder postar nos stories, porque assim, isso aqui, gente, veja bem. Você quando acabou de me dar uma descrição... Você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Agora, por favor, me dê uma descrição do não alienado, de forma que eu possa também reconhecê-lo logo de cara. Resposta. O primeiro sinal de um não alienado é esse. Ele está sempre engajado em fazer algo definido, por meio de algum plano muito bem organizado, detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos também, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. Ou seja, ele está dizendo aqui que mesmo que você tenha um objetivo maior, a pessoa não alienada vai estar focada na meta, que ela vai estar também construindo ao redor as coisas menores do que o seu grande objetivo, mas não deixará de fazer. Ela vai estar fazendo, mesmo que seja pequeno, mas tendo o objetivo central, a meta central. O tom da voz, a rapidez do seu passo, o brilho nos olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a um não alienado, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem evasões ou subterfúgios, seja qualquer que for o assunto. Ele fará muitos favores aos outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele tem uma ótima memória.
Ele nunca oferece um álibi para as suas deficiências. Ele nunca culpa os outros pelos seus erros, mesmo que os outros mereçam. Ele costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos ele é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo a sua presença ser sentida aonde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com a sua mente. As características mais marcantes que distinguem o não alienado é essa. Ele tem uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Forte, né? Pergunta: por acaso o não alienado nasce com algum tipo de desvantagem mental, física, espiritual que não seja disponível para o alienado? Agora ele está perguntando: uma pessoa que é não alienada na vida, uma pessoa que ela não é que ela é totalmente alienada, ela nasce predestinada para isso? Aí ele está dizendo aqui: não. A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a própria mente e pensar por si mesmo. Então não importa o meio. Se você pensar a forma que você vai chegar a conquistar o que você quer, você vai conseguir conquistar o que ele está falando. Pergunta: que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você pudesse, por algum acaso, desejar curá-lo desse seu hábito diabólico? Ele responde: eu aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o próximo e para o máximo número de pessoas possível. Não, então pera. Então o não alienado supostamente deve dar? Resposta: sim. É o que é esperado dele e ele deve dar antes de receber. Pergunta: algumas pessoas duvidam da sua existência. Resposta: eu não me preocuparia com isso se eu fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade dessa entrevista pela qualidade dos conselhos que eu estou dando. Os outros, eu não perderia tempo para tentar convertê-los. Pergunta: por que você não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação dessa confissão que eu estou arrancando de você? Resposta: porque essa seria a maneira mais certa para garantir a sua publicação. Eu tenho um plano muito melhor do que tentar suprimir a publicação dessa confissão. Eu apressarei você para ir em frente e então eu sentarei e lhe assistirei sofrer quando alguns dos meus aliados de fé começarem a tornar a sua vida difícil. Eu não precisarei negar a sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e verá. Acabou o capítulo agora, gente. Muita informação, né? Vocês não acharam? Vou abrir os comentários aqui. Amanhã a gente não vai ler, né? Porque amanhã é Dia das Mães, é feriado, então todo mundo curtindo aí, família. Mas o próximo é A Confissão Continua. E tá ficando cada vez melhor, viu? Agora eu vou abrir os comentários aqui pra gente conversar. Não, peraí. Antes de eu fazer isso, eu queria falar com vocês sobre duas pessoas que me mandaram uma mensagem, inclusive. Uma mandou um e-mail que eu achei incrível, porque receber e-mail de parceria, e-mail de coisas assim é ok, mas receber o e-mail de uma pessoa, uma coisa muito legal. E eu que respondi o e-mail, né? A pessoa do meu Instagram perguntou uma coisa e a do e-mail perguntou a mesma coisa. Eu achei muito incrível essa sincronicidade da mesma pergunta para que eu pudesse responder aquilo ali. E aí é o seguinte, a pessoa me perguntou assim: Thay, eu gosto de ajudar as pessoas. Você falou no começo da live sobre a compaixão. Só que se a gente deixar de ajudar uma pessoa que suga a nossa energia, uma pessoa que tira nossa alegria, uma pessoa que tá ali porque a gente quer ajudar ela, a gente está deixando de ter compaixão? Aí eu respondi para a pessoa uma coisa que fez sentido, mas Deus mandou uma resposta que fez outro sentido melhor ainda. Aí no e-mail a pessoa fala a mesma coisa: Thay, eu adoro ajudar as pessoas, só que eu sou muito sugada, as pessoas sugam muito a minha energia, eu fico pensando, eu deixo pra lá ou eu ajudo? Então o que eu preparei assim pra cada pessoa que
que pensa nisso, que perguntou sobre isso, é o seguinte: além de você ter o seu próprio relacionamento com Deus e Ele te responder isso, a gente tem uma coisa que é o amor. O amor, quando ele realmente está dentro do coração da pessoa, tudo na vida vai ser feito à base do amor. Então, a compaixão, ajudar o próximo, fazer tudo. Mas não há nenhuma prova de amor maior, no sentido de você se afastar de alguém que está te fazendo mal, do que você rezar por essa pessoa. Então, o que eu queria dizer pra vocês é, não há prova de amor maior do que você rezar quando você precisa se afastar dessa pessoa. Se você ama a pessoa de verdade, se você assim não quer se afastar dela, pede pra Deus então te dar força para que você continue ali lutando pelaquela pessoa até um certo momento, mas não deixe de rezar. Agora, quando a sua energia tá acabando, quando você tá sem energia, você vê que a pessoa tá difícil, você vê que a pessoa tá te sugando num relacionamento, numa amizade, no trabalho, se você vê que aquela pessoa tá mais querendo a sua energia do que de fato te ajudar a transbordar aquilo ali, então você se afasta da pessoa, mas não deixa de orar por ela. Se você gosta da pessoa, você ora por ela. Porque aí eu fui e peguei essa parte aqui da Bíblia que fala de Lucas 5:12, fala, tem um leproso que chegou até o lugar onde Jesus estava vindo com a multidão, só que naquela época, se você tinha lepra, né, a lepra fede, a lepra nenhum leproso podia se juntar com as pessoas da cidade, porque é altamente contagioso. Então, uma pessoa pensou, olha que coisa, por isso que eu busquei essa parte aqui, tá? A pessoa pensou, o leproso pensou, e ele foi de cabeça baixa, com a boca fechada, para que as pessoas não sentissem o cheiro do hálito dele na lepra, nem do cheiro dele no corpo. Ele foi de cabeça baixa, passando por toda a multidão para chegar até Jesus, assim, com um ato de muita inteligência e não alienado, porque ele tinha uma meta e um foco e um objetivo, que era ser curado. E ele ouviu todo mundo dizer que Jesus curava todo mundo, Jesus curava todo mundo. Então ele foi, baixou a cabeça, tampou a mão e chegou até Jesus. Quando ele chegou, ele falou assim: Jesus, se o Senhor quiser, me cure. E aí Jesus olhou para ele com amor e compaixão e disse: eu quero, você está curado. Veja bem o que você pode fazer para uma pessoa que você não precisa chegar perto porque você vai se contaminar com ela. Você pode ir direto para Jesus e rezar, porque ele vai, no tempo dele, rezar, ele vai curar a pessoa, ele vai ajudar a pessoa. Então, se você estiver na sua casa e você tiver, meu Deus, aquela pessoa, eu quero muito, Senhor, ajudar ela, Senhor, ela é uma pessoa cabeça dura, não se preocupe, porque Jesus vai dizer a mesma coisa para você: eu quero. Jesus tem um tempo para cada pessoa, ele tem uma coisa, ele vai abrir a brecha perfeita para aquela pessoa ali ser curada, e as suas orações vão fazer com que isso aconteça. Então, se você tem uma pessoa negativa do seu lado, se você tem uma pessoa no seu trabalho negativa, no seu relacionamento negativa, pessoas que tiram a sua energia e você não quer mais ficar perto dela, não se sinta uma pessoa sem compaixão e sem amor. Pelo contrário, a oração é a maior prova de amor que você pode ter por uma pessoa. Então, ore por ela, ok? Se for uma pessoa da sua casa, uma pessoa que você não tem como se distanciar, então você ora e pede para Deus, que é a fonte de energia, repor toda a sua energia também, tá? Deixa eu ver. Era isso que eu anotei aqui, basicamente. Então tá, agora eu vou abrir os comentários aqui pra gente conversar, gente. Eu ia falar... Não, eu posso falar isso depois, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu adoro essa parte de abrir os comentários, que a gente conversa horrores. Vamos lá, vocês podem já me mandando aqui. O que vocês acharam da leitura de hoje, gente? Forte, né? O que vocês estão pensando aí? O ideal é ficar meditando no que a gente ouviu, né? Porque é muita coisa, é muita informação. E a gente fica assim, ai gente, será que eu sou alienado? Será que não sei o que? Gente, calma. Tá? Não é assim, você, pelo amor de qualquer coisa, respirem e tentem entender que existe um processo. A primeira coisa, olha como esse ciclo é doido. A primeira coisa que faz você pensar que você pode ser um alienado é a sua preguiça de não ser um alienado. Então, não esqueçam disso, tá? Cheguei atrasada, tava fazendo um trabalho, mas peguei um pouco, amei. Estou amando essa live. Obrigada. Fortíssima. Glau. Oi, Glau! Maravilhosa, iluminada. Obrigada. Forte mesmo. Salva a live. Vou salvar a live. Vou salvar e vou colocar no YouTube depois. Mas foi muito louco, né, gente? Hoje foi... Deixa eu ver as perguntas aqui. Olha aqui, ó. Vamos lá.
O alienado quer que o outro tem o que o outro tem, né? Sem nenhum esforço. Eu acho que é isso que a pessoa quis dizer. Natasha. É exatamente. Toda pessoa que conquista algo na vida, ela vai ser sempre alvo de alguém que não consegue pensar por si e prefere fazer com que a vida daquela pessoa seja desvalorizada pelo seu próprio pensamento. Então, tem muitas pessoas que não estão nem aí para as que estão falando, que estão assim, gente, eu tô vivendo aqui minha vida, eu tô ganhando meu dinheiro, trabalhando, fazendo bem para as pessoas, Essas pessoas são não alienadas. Quando você não dá força para uma pessoa que é alienada, você é um convicto não alienado, né? Deixa eu ver. Cheguei atrasada. Natasha, o que a Natasha falou que a minha irmã tá falando? Eu li sim. Perfeita. Mas só faz pensarmos sobre a nossa vida. Muito forte. Gente, muito bom. Vou refletir. Sim, atrasei hoje, mas depois assisto o início. Vou botar no YouTube, Raquel. Que maravilhoso que a Natasha escreveu. Vamos ver outra pergunta. Eu ficaria aqui até você ler ele todo. Eu também tenho muita vontade de fazer isso, mas é porque ninguém fica muito tempo na live e assim, eu acho que se a gente fizer com equilíbrio, tendo os dois pontos, um pra gente ler e um pra gente parar e fazer as nossas coisas, a gente vai conseguir aproveitar mais o livro. Eu ia ler de uma vez, eu ia fazer uma live e ler só metade, depois a outra metade, eu ficaria horas fazendo, mas é que tem coisa que a gente precisa entender que o cérebro, né, a gente absorve mais com uma quantidade de qualidade e menos quantidade. Então, acho que é importante essas 10 páginas, porque também a gente precisa pensar um pouco e maturar o que a gente lê, né? Oi, sou seu fã. Oi, Santiago, tudo bem? Suas lives salvando muitas vidas. Você fala com amor e compaixão. Obrigada. Eu vivi isso recentemente com uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. Precisa de muita ajuda, porém estava me prejudicando emocionalmente. É tão complexo isso. Raquel, sim, fiquei arrepiada com isso aqui agora, que você falou. A gente quer tanto ajudar o próximo, a gente acha tanto que a gente tem esse poder, e em nome de Deus a gente tem todo o poder do mundo, porque Ele faz isso mesmo, que tem uma hora que a gente não olha pra gente, a gente fala, meu Deus, e aí? Você precisa buscar força, você precisa, porque assim, a gente tem uma tendência de se auto-julgar o tempo inteiro. Só que isso só é feito porque você fica dependendo do que o próximo vai pensar. Se você põe na sua cabeça, eu vou ajudar essa pessoa rezando, acabou. Você já deu o intimato ali pra você mesma. Olha, é assim que eu vou ajudar essa pessoa. Agora, se você não ajuda a pessoa, e aí você fica, ai meu Deus, eu não consegui, eu sou muito fraca de pensamento, ai meu Deus, por que eu não tenho energia, por que eu não consegui ajudar a pessoa? Se você se coloca no mesmo patamar da energia da pessoa que precisa ser ajudada, aí não tem como, aí você precisa ser ajudado também, aí vai indo num ciclo assim, de um. Então assim, por isso que dizem, você primeiro precisa se ajudar para você poder ajudar o próximo. Se você tem a cabeça muito certa, se você consegue entender a força que a sua oração tem, a força que a sua energia tem, a pessoa pode estar perto de você ou longe de você, que se você rezar, tudo é resolvido. Te amo. Antônia, oi, tudo bem? Ernesto, você disse tudo. Oi, sou sua fã. Opa, chegou mais perguntas. Qual um conselho... Nossa, 2 perguntas, a mesma coisa. Tá, me identifiquei demais. Sou muito procrastinadora. Como sair dessa? E a outra pergunta, qual o conselho para uma pessoa alienada? Mano, eu já boto a sua, que é a mesma resposta. Gente, é o seguinte, eu já passei por muitos períodos na vida, eu vou falar com o meu sentimento, tá? E peço que Deus possa usar o Espírito Santo para falar com as pessoas da forma correta também. Eu já fui uma pessoa muito procrastinadora. Minha família, provavelmente, que tá aqui vai saber disso. Eu sempre começava uma coisa e não terminava, me dava isso, me dava aquilo, não quero mais. E aí eu consegui entender que tudo que eu tinha desinteresse,
eu não queria mais continuar. Tudo que me desinteressava era uma coisa que eu não queria mais ficar me forçando a fazer. Então eu poderia começar a isso e não terminar porque no meio do nada, algum pensamento alienado, alguma coisa chamou mais a minha atenção a ponto de eu não continuar com aquele propósito que eu tinha. Diversas coisas. Por exemplo, live é uma coisa que pra mim, quem me conhece sabe que eu jamais faria todos os dias. Eu jamais faria uma live todo dia e tá aqui me expondo, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Só que a gente consegue quebrar esses padrões de comportamentos alienados, baseado no livro, né, que vocês estão perguntando, a gente dando o primeiro passo de conseguir. Você não tenta. Lembra que essa palavra não existe, de você conseguir. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas que mudou muito a minha vida. Eu não bebia água. Era assim, eu bebia um copo d'água a cada 2 dias, 3 dias, de verdade. Mas Deus é tão misericordioso que eu nunca tive nenhum problema de saúde, nunca tive nenhum nada por não beber água. Aí passou um tempo e eu falei assim, gente, eu não bebo água, mas eu não tô com sede, eu não quero beber água. E eu não conseguia parar pra entender que o meu corpo precisava de água. E aí o que eu fiz? Baixei um aplicativo que ia me lembrando o tempo que eu ia ter que beber água. Aí o que eu fazia? O aplicativo apitava, eu desligava. Apitava, eu desligava. Apitava, eu desligava. Então eu comecei a ver que ali eu tava alienada, ali eu tava procrastinando o hábito de beber água. E o que eu fiz? Eu falei, não, eu parei, sentei comigo, minha cabeça e falei, olha só, se você não bebe água, eu vou te botar na mesa, Thay, porque eu falo comigo também, né? Vocês também devem falar sozinho. Se você bebe água, Thay, vou colocar aqui as cartas na mesa. Você vai ter isso de saúde, alegria, etc, etc, etc. Aí você tem alguma coisa que vai acontecer com você alguma hora. Sua pele vai ficar ruim, seu cabelo vai ficar ruim, sua vida não vai ser bacana, seus órgãos precisam, para você viver, você precisa de água. Porque você é feita de água. 70% da gente é água. Então, assim, a gente precisa de água. Já é uma prova. O mundo é água. Então, a gente precisa de beber água. Então, eu coloquei esses dois pesos numa balança e eu falei, bom, eu não posso ficar no meio. Beber um copinho d'água, olha como a minha mente funciona, tá? Beber um copo d'água só, porque isso aqui pra mim é ficar no meio. Ou eu não bebo, ou eu bebo. E aí, nesse padrão, eu consegui pressionar a minha cabeça pra dizer assim, minha querida, ou você muda esse hábito, ou você se pressiona a fazer isso de forma positiva, tá? Porque nem todo mundo consegue lidar com pressão para mudança. Então, ou você entende isso, ou você vai ter problemas mais sérios. Eu falei, não, então não. Aí eu andava com a minha garrafinha, que inclusive estou colocando aqui agora. Eu andava com a minha garrafinha d'água todo o tempo e não bebia. Aí eu lembrava, ai, não vou beber. Aí passava mais um tempo, ai, vou beber água. Eu, não, vou beber. Agora eu posso dizer pra vocês, eu sou apaixonada por água. Eu bebo água o dia inteiro. Se eu mostrar pra vocês, a minha casa tem água ali, tem uma ali, tem outra ali de 3 litros, tem uma aqui, tem copo aqui que eu tava bebendo. Então, assim, é passo a passo que a nossa mudança vai fazendo efeito. Mas se você não conseguir se estimular pra isso, se você não conseguir quebrar, pelo menos por 1 minuto que seja, você não consegue sair desse padrão repetitivo, você não consegue sair desse padrão que é destrutivo para você. E isso vai com qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa que você tenha interesse, porque se você tem interesse, a sua força está aqui dentro. Se Deus colocou no seu coração, você consegue fazer. Então assim, eu tinha o objetivo de começar a beber água, eu só não tinha o foco, eu só não tinha o interesse. Aí eu parei e falei, bom, vou te mostrar com os seus olhos o que acontece com alguém que não bebe, que bebe, o que acontece com quem não bebe. E aí depois eu fui entrando na parte mais espirituais, assim, pensando, poxa, tem lugares que querem tanto água. E diversas vezes passava no meu computador, no meu comerciais no YouTube, ou no próprio Instagram aqui, Deus sempre mandando sinais. Aparecia África, aparecia lugares que as pessoas queriam beber um pouco d'água e não tinham. Então, assim, a gente não percebe esses sinais, a gente não percebe que a gente está conectado com tudo o tempo inteiro. Então, assim, se não tiver da sua força de vontade um pingo de objetivo, você não vai conseguir. Não adianta você ter força de vontade se não tiver objetivo, porque eu queria beber água, só não tinha objetivo de beber. Então, ou você consegue aplicar isso dia a dia na sua casa, fazendo coisas malucas mesmo que seja. Por exemplo, teve uma época que eu pegava aqueles post-its e colava na parede, colava na geladeira, bebe água, beba água, beba água. Então, assim, eram impulsos que eu tava ali tentando. Então, assim, tentando na época, né? Porque eu consegui. Então, assim, eu tava ali me fazendo enxergar, eu tava ali me fazendo crer que eu poderia beber a água. Então, é isso que acontece. Tem, por exemplo, pessoas
que tem umas pedras que se chama pedra da gratidão. A pessoa coloca a pedra da gratidão sempre na bolsa, em algum lugar. Vocês já devem ter ouvido falar disso já. É um hábito lindo de você começar a agradecer o tempo inteiro por coisas que você não faz o dia inteiro. Então, você tem a pedra da gratidão na sua bolsa. Toda vez que você for pegar alguma coisa na sua bolsa, você tocar nela, você tem que agradecer por alguma coisa. Então, assim, são esses hábitos, são essas coisas que você precisa começar a adicionar na sua vida para você poder sair dessa rotina, desse hábito, né? Qualquer hábito que seja destrutivo é muito ruim pra gente. Então, bota na sua visão, assim, olhe pra você e diga, olha, eu tô procrastinando nisso. Aqui na frente tá o que eu quero muito. Mas se eu quero muito, isso aqui pra mim eu posso vencer isso. Aí você vai. Um dia a cada dia, vai indo, não importa, mas faça, mas vá, sabe? Coloca um objetivo e comece. E porque assim, o mundo vai te dizer que não. Por isso que aí entra a fé, por isso que aí entra a parte espiritual, que ele fala no livro também. Assim, tudo que você não consegue, Deus faz você conseguir. Então, ele é o lugar que eu me apego. Porque eu rezei pra beber água. Eu falei, ai meu Deus, eu quero muito começar a beber água. E olha eu hoje, bebendo muita água. Então, é muito importante que você tenha não só em si essa força, mas nunca deixando de entender também que Deus está sempre no comando se você der o comando pra ele. Se você permitir que ele entre na sua vida, ele vai entrar com tudo, porque o que ele mais quer na sua vida é ter você perto dele. Então, se tem algo da coisa mais boba de beber uma água que poderia estragar a minha vida, veja bem, ele vai estar com você também, tá? Teve umas perguntas que me identifico com o Leio. Vamos lá, próxima. Me identifica, sabe as palavras que está mandando recado? Vamos lá. Tentação. Ok, falar de tentação. O que exatamente você quer que eu fale de tentação, mãe? Como não cair, o que fazer? Não entendi. Me identifico tanto com o lado não alienado, mas conheço muitas pessoas próximas que conheço serem alienados. Como você aconselharia essas pessoas? Dessa forma que eu falei, você tem a opção de você rezar por essas pessoas, porque assim, se você tiver uma pessoa não alienada, se você for uma pessoa não alienada e você tiver uma pessoa alienada do seu lado, tudo que você fizer, aquela pessoa vai criticar, tudo que você fizer, aquela pessoa vai se colocar num lugar inferior a você. Aí vai outras partes da sua cabeça, vai assim, poxa, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Você e seu irmão, um exemplo. Então, o seu irmão não tem a mesma cabeça que você, ele é uma pessoa alienada. E você é uma pessoa não alienada. Então, você tá lá conquistando, você tá lá fazendo, você tá lá indo. Aí, o seu irmão, que ainda não conseguiu entender que isso aqui pode ser um estímulo para ele, ao invés de um desestímulo, uma coisa que ele pode não fazer, ele prefere se colocar nesse padrão, ele prefere entrar nesse padrão de alienação, de tipo, poxa, ela tá conseguindo. E o tempo dele passando. Poxa, mas eu não sei o quê. Então, por mais que você queira, nem sempre você vai fazer com que a outra pessoa veja dessa forma, porque muitas pessoas, aí entra outra coisa que é autoestima. A pessoa que não tem uma autoestima, tudo que ela vê no próximo, ela joga pra si, como se fosse uma competição, como se fosse uma coisa que ela não pudesse ter, e tá tudo acessível pra todo mundo. Então assim, tem pessoas que têm mais fé, que reza mais, que é mais atendido. Tem pessoas que duvidam da fé porque dizem que aquela pessoa ali conseguiu por meio X, mas a pessoa só teve ali na luta, só teve ali rezando, só teve ali com meta, objetivo, querendo, conseguindo. Então, assim, é muito difícil você mudar o hábito de alienação de uma pessoa, a não ser que você realmente seja claro com a pessoa e fale, olha, me deixe te ajudar. Se você quiser ajuda, eu posso. E aí você tem que ter uma pessoa do lado que tem uma mente aberta, que é tudo que o livro fala. Se você tiver uma cabeça desse tamanho, não vai entrar informação nova. Se você tiver uma pessoa que tem uma mente desse tamanho, que já está ocupado com negatividade, a mente já está ocupada com tudo que não é bom, se você colocar uma coisinha boa, a parte ruim vai engolir a coisa boa, não vai receber, a pessoa não é receptiva. Então o ideal é você sempre tentar de formas sutis, de formas, a minha, espiritualmente falando, eu rezaria muito, obviamente, porque Deus faz milagres mesmo, sabe? Deus tanto faz milagres que ele ressuscita pessoas, ressuscita almas, ele ressuscita pessoas, vontade de pessoas, sonhos de pessoas, entendeu? Deus ressuscitou Jesus, meu Deus. Então, aí a maior prova é que ele pode fazer o que ele quiser. Jesus foi ressuscitado, entendeu? Então, eu acho que essa palavra ressuscitar, tanto como na Páscoa, por exemplo, que mudou muito a minha vida nessa Páscoa desse ano especificamente, é você ressuscitar de uma forma diferente. É você querer ser uma pessoa nova, é você ter uma segunda chance de poder fazer, de você poder
viver, renascer mesmo, entendeu? Então é muito importante uma pessoa entender que ela tem esse acesso a renascer, ela tem esse acesso. É tão ruim quando você tem uma pessoa destrutiva do seu lado, uma pessoa que não tá acompanhando o mesmo raciocínio, mas se você puder puxar a pessoa de uma forma com que ela queira ser puxada, aí você consegue. Caso contrário, não tenta, reza, porque nós somos seres humanos. Nós temos impulsos, nós temos sentimentos e falhas, várias coisas. Então, assim, se você puxar uma pessoa que tá num poço e ela for mais forte do que você cai junto. Agora, se você tentar puxar a pessoa do poço, a pessoa quer sair do poço e você ainda conta com a ajuda de Deus, a pessoa sai do poço e vocês dois ainda constroem qualquer coisa, entendeu? Vamos lá. Como lidar com comparações? Bom, eu vivi no mundo da moda, eu vivi muito isso, né? Comparação o tempo inteiro. Quando eu tinha 13 anos, acho que foi o momento ápice, assim, da minha carreira, que eu me comparava o tempo inteiro, porque as meninas só podiam ser modelos se tivessem mais de 1,72, 73 e tivesse quadril pequeno, não é nem o peso, são medidas. Então o meu quadril sempre foi grande e o meu quadril era 90 e acho que 4, 6, 7, sei lá, na época, e as meninas para serem modelos tinham que ter 89, 90, no máximo estourando com muito amor e graça de Deus 91. Caso contrário, não rolava muito. E comparações para mim sempre foi algo muito presente na minha profissão, mas mais presente do que a comparação é Deus. Então assim, toda vez que eu me comparava, eu me jogava lá para baixo. Toda vez que eu comparava alguém, eu me jogava lá pra baixo. Toda vez, porque é isso que acontece. Mas aí quando você começa a entender o seu valor, quando você começa a entender que você nasceu dessa forma, porque é o seu propósito na sua vida de ser, para sua família, seus amigos, sua profissão, é ser do jeito que você não vai se comparar com nenhuma pessoa. E qualquer outra pessoa que se comparar a você não vai alimentar esse sentimento na outra pessoa. Porque quando você se compara, você diminui seu valor. Quando você é comparado com alguém, aí pode mexer no seu ego. Aí você pode se sentir realmente melhor. Então é muito perigoso. A comparação é uma coisa destrutiva de fato. Se você não quer se comparar com a próxima pessoa, entenda seu valor, entenda a sua história, aceite quem você é, aceite as formas com que você veio nesse mundo, porque Deus não bota ninguém aqui à toa. Eu não vim com a cor desse cabelo à toa, eu não vim com minha cabeça à toa, eu não vim, nada é à toa, nada é feito à toa. Então você também não é à toa, você não é um erro. Você não é um erro uma coisa que não deu certo. Deus não faz erro, Deus só faz perfeições. Então você é uma pessoa perfeita. Do jeito que você é a forma com que você precisa se aceitar. É a forma que você precisa entender. Se a sua cabeça, por algum momento, te alienar na comparação, você para, respira, você vai no banheiro, você pega um café, você bebe uma água, você fala, eu sou desse jeito porque eu tenho a minha vida e propósito desse jeito. Tem pessoas que tentam mudar pro jeito de outra pessoa, mas não adianta, porque não é o de fora, é o de dentro. Quando muita gente tem inveja de você, não é porque você tem algo, é porque você é algo. E não adianta, cópia nunca é perfeitamente igual ao original. Não adianta. Então assim, e você também não precisa pôr a outra pessoa para baixo, porque às vezes você está incentivando alguém, você está ajudando alguém, e naquele processo a pessoa vai se achar. Naquele processo a pessoa vai olhar e vai dizer assim, nossa, ela faz da forma X, mas eu gostei mais da letra B. E aí você vai acabar ajudando a pessoa. Então o ideal é sempre você nunca pôr alguém pra baixo, nunca duvidar do próximo, nunca fazer com que porque dentro de cada cabeça há um mundo. E você quando se relaciona com uma pessoa, em qualquer forma, em qualquer área da sua vida, você tá entrando num mundo. E é muito perigoso, é muita responsabilidade quando você tem acesso ao próximo. A rede social é isso. Então assim, vá com confiança, vá com amor, sempre. Vamos ver. Agora eu vou indo lá pra baixo porque minha mãe me ensinou isso. Vamos lá. Você tem quantos anos? Eu fiz 29 agora. Não, 28. Não, 29. Fiz 29 agora. Obrigada, Dani. Mais perguntas? Vocês mandaram perguntas aqui. Deixa eu ver. Peraí. Como lidar com comparações? Isso, já respondi. Me identifiquei demais, sou muito procrastinadora. Obrigada por disponibilizar o seu tempo para compartilhar com a gente. Uma pessoa alienada é bem mais suscetível a ter uma depressão, né? Uma pessoa alienada é muito, muito mais suscetível. Muito mais. Eu não tenho
um diploma médico para poder te falar isso, mas eu tenho um diploma espiritual muito grande e eu já passei por depressão quando eu morei na Índia. Eu tinha 19 anos ou 20 anos, não me lembro agora, e foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida, porque nada fazia sentido, nada era bom, nada era legal, e fazer os trabalhos era um saco, tirar foto era um saco, e tudo que eu queria. Tudo que a minha cabeça, quando estava sã, quando estava boa, queria, eu estava vivendo. Mas a depressão me fez ver tudo escuro, tudo ruim, tudo péssimo. E eu não conseguia ter gratidão, eu não conseguia ter nada, não conseguia pensar em nada, não conseguia fazer nada. E aí, como eu falei, a gente precisa ter pequenos atos que mudam em proporção grande a nossa vida. Eu fiz essa tatuagem aqui, tá vendo? Tá escrito Believe, que é acredite. Eu fiz essa tatuagem porque num dia X eu tava correndo na pracinha em frente à minha casa, lá na Índia, e eu olhei pro céu e falei, bom, o Senhor não existe, porque se existisse eu não estaria passando por isso, porque eu não faço mal a ninguém, eu não faço nada, e aí você simplesmente me dá aqui uma depressão, eu tô engordando, eu não tô trabalhando, eu não quero trabalhar, mas eu quero trabalhar, eu tô em uma confusão. Se o Senhor existisse, eu não estaria me deixando passar por isso. Aí quando foi no dia 1º de janeiro, eu fui no estúdio de tatuagem e escrevi Believe. Acredite, 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 acredite. Eu fiz isso para que eu pudesse olhar o tempo inteiro que eu tenho a capacidade de acreditar. Eu podia ter naquele momento a capacidade de desacreditar, mas eu tinha dentro de mim a capacidade de acreditar e eu poderia fazer isso. Então eu fiquei o tempo inteiro ali, ó, me olhando. Eu ia pra academia, acredite, eu fiz um exercício mental mesmo, que é isso que a gente precisa fazer. Próxima pergunta. Mas acho que ainda não respondi tudo exatamente o que eu queria falar sobre isso, né? Dri, você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? E acho que é isso, assim, os hábitos que levam a gente aos hábitos destrutivos é o que vão crescendo. Quanto mais espaço você dá para ir. Muita gente com depressão leu esse livro, eu fui atrás dessas pesquisas todas e muita gente que leu esse livro conseguiu driblar a depressão de outra forma. Porque eu acho que assim, tá tudo na nossa cabeça, obviamente, né? Então, quanto mais você estimula a sua cabeça, é isso que eu tô falando, estimular. A minha tatuagem me estimulou a acreditar. O meu copo d'água, os meus post-its na parede, a minha oração me estimulou a querer beber água. Então, quando você tem um estímulo, você tem alegria para fazer algo. E aí vai mudando e isso vai, ó, contagiando. É incrível, é incrível. Qual livro que ela tá falando? Eu tô falando? Esse aqui, Mais Esperto que o Diabo. É isso? Tá perguntando? Não entendi. Bom, mandem mais perguntas aqui embaixo. Se vocês quiserem alguma outra pergunta que eu responda. Muito importante eu falar sobre isso. Nós devemos ser os nossos melhores amigos em primeiro lugar. Nós precisamos ser os nossos melhores amigos em primeiro lugar. Eu nunca tive dúvida disso. E ser minha melhor amiga automaticamente me fez ser uma pessoa mais feliz. Porque assim, na verdade, assim, meu melhor amigo é Jesus, né? Meu melhor amigo é Deus. Mas, aqui na Terra, nesse momento presente físico, eu sou muito a minha melhor amiga. Porque, assim, se eu não me der esse suporte, se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar da minha cabeça, da minha alma, se eu não cuidar do meu lado espiritual, se eu não cuidar... a gente não fica aqui, gente. É muito difícil. É muito difícil. Como vocês podem ver no livro, 98% das pessoas são alienadas. 98%. É um livro, é um dado estudado. Tá comprovado. 98% das pessoas têm o hábito de alienar-se. Então, assim, se eu não quero estar no 98%, eu tenho que fazer tudo pra estar nos 2%, entendeu? E aumentar esse número e fazer isso. Então, assim, eu acho muito importante a gente trabalhar a nossa cabeça, por mais que seja difícil em algum momento. Você sabe que se você tiver alguma base para que você segure, a minha é Deus, Jesus, você consegue passar por qualquer coisa. Vamos lá, próxima pergunta. Tá, e você teve o quê? Não entendi. Você teve sensações estranhas ao ler o livro? Vendo de outra forma as coisas?
Como assim? Não entendi, Natasha. Se eu tive sensações estranhas, em que sentido? Kaysar, por que eu não encontrei o amor da sua vida? Porque o amor da sua vida ainda não chegou. Vai chegar da forma certa. Porém, você precisa entender, como ser humano, né? Todos nós, né? Nós seres humanos. Ninguém vai conseguir estar próximo de uma pessoa. Por isso que dizem assim, eu prefiro estar solteira do que namorando. Não tem essa pergunta? Não tem essa frase? Porque é o seguinte, toda vez que você se propõe a ser essa pessoa X e não tentar ver um leque de outras opções de como você pode ser, nenhuma pessoa vai querer estar... O que a gente quer num companheiro, numa companheira? Uma pessoa que seja positiva, uma pessoa que não procrastine, uma pessoa que seja bacana. Só que a gente não pode pedir isso do próximo, só pedir do próximo. A gente não pode querer que o próximo seja o que a gente quer o que a gente tem que ser. A gente não pode querer que um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa... A gente não pode querer que o próximo seja pra gente o que a gente tem que ser pra gente. Então, é mais ou menos como a pessoa diz assim, eu quero uma pessoa que me complete. Presta atenção, ninguém vai te completar. Só você se completa. Você pode querer uma pessoa que te transborde, porque aí quando você estiver em outro nível com a pessoa, você vai estar ali, um jogando pro outro, porque você transborda. Você não é uma pessoa que tá para baixo, precisa de alguém que fica ali alimentando. Ninguém vai fazer isso senão Jesus. Ninguém vai fazer isso. Jesus é o único que pode te dar ali a fonte eterna de vida e de água. Mas caso contrário, aqui na Terra, a gente precisa de pessoas próximas que estejam no mesmo nível que a gente. Então ninguém quer ficar com uma pessoa negativa, ninguém quer ficar com uma pessoa ruim, ninguém quer ficar com uma pessoa que não seja pelo menos algo bacana nos nossos olhos, algo que a gente admire no próximo. A gente precisa admirar. Só que quando a gente está bem resolvido, quando a gente já tem a nossa cabeça de forma com que o próximo pode estimular a gente a querer ajudar ele, com certeza, ajudar ela, com certeza, mas se a gente não tiver a mudança na gente, não dá. Ninguém entra em porta fechada. Ninguém quer ficar batendo na porta para entrar. Ninguém quer ficar batendo na porta para poder ser aceito. Ninguém quer. Então, ou a gente entende que a nossa vida ela é o reflexo de um próximo também, ou a gente não consegue se relacionar. Relacionamento é isso, é você se relacionar com uma pessoa. E se relacionar com uma pessoa é você saber que um fala, o outro fala, um demonstra, o outro demonstra, um outro não tem, o outro tem, ajuda a ter, o outro não sente, o outro mostra que pode sentir. Se não for um complemento, se não for uma forma de você complementar de forma de que você transborde o próximo, ninguém vai querer ficar vazio, ninguém vai querer ficar se esvaziando pro próximo, ninguém quer se esvaziar para o próximo. O único que fez isso foi Jesus, que morreu, no caso se esvaziou completamente, mas voltou pra gente ter fé e é isso. Mas eu vou dizer uma coisa, relacionamento é uma coisa muito íntima, né? Cada um é uma pessoa, assim. Mas eu posso dizer de todas as formas, de exemplos meus, assim, eu sempre fui uma pessoa que quis mais doar de mim pro próximo do que receber de fato. E assim, essa é uma natureza minha, mas eu decidi, eu consegui chegar um momento da minha vida que eu falei assim, bom, ou então eu recebo em troca também, ou eu vou ficar solteira, porque assim, Deus já me dá tanto, Jesus me transborda tanto, que para uma pessoa estar comigo, ela precisa transbordar também, senão eu sou só amiga e vou ajudando a pessoa conforme Jesus quer que eu ajude, entendeu? Vamos lá. Perguntas. Eu não respondi essa, desculpa, Natasha. Você teve sensações estranhas? Você pode escrever de novo? Que sensações estranhas ao ler o livro? Eu não entendi. Vendo de outra forma as coisas? Não entendi. Se você puder me ajudar com isso, porque eu não consegui entender muito. Tiago, vai ser fantástico. Mas o quê? Mano, responde essa. Qual? Calma aí. Qual é essa dessa? O que você acha sobre energia? Deus e energia podem estar interligados? Ouço muitas pessoas falarem que não. Ou dessa, né? Presta atenção. A minha vida completa, se eu puder te dar o meu exemplo como pessoa, a minha vida e minha energia só vem dele. Só dele. Não tem ninguém... Por exemplo, eu vou ser muito sincera com vocês. Hoje eu acordei, aí eu falei assim, oba, hoje tem live. Aí eu fui pensando assim, eu falei assim, ai, nossa, mas aí, peraí, que horas são? Aí eu olhei o relógio, falei, caraca, então já vou ter que começar o dia correndo. E eu não gosto de começar o dia correndo. E aí eu falei, nossa, já vou ter que começar o dia correndo, o que eu faço? Não sei o que. Aí eu fui
Fiquei acho que 2 minutos assim pra baixo pensando. Eu falei, nossa, mas eles, né, tem tanta gente me acompanhando, tanta gente querendo ler o livro. Eu não vou ficar pra baixo não, eu vou levar minha energia assim. Aí ok, peguei um café, fui pra varanda, comecei a olhar pra... É isso que eu falo, é a gente estimular, tá? Eu sentei na varanda começando, aí bebendo café, fiquei olhando pro céu assim, falando com Deus, eu tô muito animada pra essa live, Deus, mas hoje eu acordei com sono, acordei cansada, porque ontem a live foi forte também, eu fiquei respondendo muitas pessoas no Instagram, nos e-mails, então eu realmente fiquei assim, fui doando energia a ponto de capotar na cama. E aí quando eu acordei tarde eu fiquei assim, e eu olhei pro céu e falei assim, Deus, se o Senhor tá me usando como um canal pra alguma coisa, se tem algumas pessoas que estão sendo tocadas pelo que eu tô fazendo, me dá energia de volta, me dá, porque eu não quero deixar isso cair, eu quero estar ali acompanhando e quero fazer. Aí o que eu fiz? Gente, meu café acabou, eu saí da varanda igual uma maluca, eu falei com a minha mãe, liguei pra minha mãe, eu fiquei igual, botei música, aí comecei a cantar, falei, yes, tem live hoje, uhul, aí sentei, aí comecei a estudar sobre a live, sobre o que eu ia falar, comecei a procurar na Bíblia coisas que eu queria falar, comecei a estudar a música que eu ia cantar. Então assim, se a gente não estimula, não tem como. Ou a gente estimula de fato pra gente conseguir sair daquilo ali que tá prendendo a gente, tem uma coisa prendendo, estimula pra sair, sai daquilo ali, se liberta, ou não. Ou então, por exemplo, imagina você, eu poderia não ter energia, gente, hoje a live não vai acontecer porque eu não tô me sentindo bem, porque era a realidade, eu não tava me sentindo. Mas eu me estimulei a ponto de continuar, a ponto de estar aqui. E eu tô muito feliz que eu fiquei aqui. Então o resultado do que você faz é sempre melhor do que você faz. Quando você tem o resultado daquilo que você conquistou, você fala, yes, eu fiz, e eu tô muito feliz que eu tô aqui, entendeu? Então acho que é isso, assim, energia tá completamente ligada à sua fé, completamente ligada à sua espiritualidade, completamente ligada a Deus. Ele é a fonte de vida, ele é a fonte de energia, ele é a fonte de tudo que você quiser na sua vida que você possa imaginar, assim. Não há nada que você busque em Deus que ele não vai te dar uma resposta. Ou tá dentro da Bíblia, ou vai ter um amigo que vai te falar por sinais, ou vai ter... Ontem mesmo, uma menina me mandou uma mensagem dizendo que eu fui um sinal de uma oração que ela fez. Fiz um comentário que eu postei aqui, inclusive, e ela falou, menina, eu não tô acreditando, eu tava rezando muito pra Deus que eu ia ter uma decisão importante pra tomar. Quando eu abri do nada o Instagram, eu vi o seu comentário e foi a resposta. Então, assim... O que você manda pra Deus, ele tá te respondendo, ele tá te doando, ele tá o tempo inteiro mandando sinais. Essa música que eu só escrevi, mas eu não compus, porque foi ele que me mandou tudo, que eu postei no meu feed aqui, é isso. Ele fala exatamente isso. Então depois você ouve a música que tá lá no feed que você vai ver. E ouça com os olhos fechados para que você possa entender o que ele tá falando. Ele manda sinais o tempo inteiro, só que só enxerga os sinais quem quer enxergar Deus. Só sente a presença de Deus quem quer sentir a presença de Deus. Só vive o amor de Deus quem quer viver o amor de Deus. Ele não obriga ninguém a fazer nada. E uma outra coisa, ele dá a certeza. Quando você tem alguém na sua vida duvidando, mas isso aqui, questionando demais, ela não sente o amor de Deus. Quem sente o amor de Deus não questiona. Quem sente o amor de Deus não fica ali buscando, vou pegar a Bíblia. Ah, não, mas peraí, se no capítulo 4 ele falou isso, por que não se... Quem sente o amor de Deus, sente como é completo o amor de Deus. Quem sente não tem dúvidas. Deixa eu ver. Acho que... Bom, então tá. Se querem mais? Querem que eu fique mais um pouco ou que eu já cante e a gente finalize, meu Deus? Vou responder de novo, não sei se o Kaysá tá aí. Porque você precisa ser o seu amor da sua vida. Você precisa aceitar o amor que as pessoas querem dar. Você precisa aceitar a forma com que as pessoas são. Você precisa primeiro estar bem com você, para você poder ter uma outra pessoa que vai querer estar com você. Ninguém vai querer estar com uma pessoa se a pessoa não quiser estar consigo. Então é muito importante você entender isso. O amor da vida, seu primeiro amor tem que ser Deus, né? Mas o seu segundo amor aqui na Terra precisa ser você próprio. Que quando você tem, você consegue, nada te abala no relacionamento. Pessoa que está completa em Deus, uma pessoa que está completa de si, nada abala. Se tem uma pessoa, eu já tive relacionamento que o meu ex-namorado era competitivo demais. E tudo que eu fazia, ele queria fazer igual. Tudo que eu era, ele queria ser mais. Olha só. E assim, você para e fala assim, nossa, mas como assim? Você é mulher, ele é homem. Exatamente, mas é o que você conquista, não era o que eu tinha,
era a força que eu tinha dentro de mim, era a força de vontade que eu tinha. E quando vinha assim, você não tá bonita, você não tá legal, não gostei disso. Quando vem crítica, eu caía, eu sofria, eu chorava. E aí Deus foi me ensinando, foi me dando maturidade para ouvir a voz dele, foi me dando vontade de querer saber mais dele. E aí qualquer pessoa que hoje, que eu venha a namorar na vida, disser qualquer coisa pra mim, eu tenho tanta certeza quem eu sou, eu tenho tanta certeza do que eu já vivi, do que eu aprendi com o que eu vivo, que ninguém consegue botar meu valor pra baixo, ninguém. Então isso é muito importante que vocês saibam. Ai meu Deus, tirei o pin do negócio aqui. Deixa eu ver. Ai, eu tirei o negócio, meu Deus. Tá. Bom, acho que é isso, né? Agora acho que eu vou... Quais 3 hábitos estás construindo ultimamente e por quê? Tiago, não gosto de hábito, né? Pode ser a rotina que eu tô criando. Então, na verdade, isso é muito uma coisa muito pessoal, assim, porque eu tenho os meus objetivos na vida, né? E eu não sou uma pessoa que me abro muito, assim, pra falar dos meus planos e de nada disso, porque eu tô vivendo, eu tô estudando, eu tô fazendo muita coisa pra que eu chegue lá. Então, é isso, basicamente. Mas com certeza, hábitos que eu tô criando hábitos que não me tirem do propósito. Isso eu não tenho dúvida. Qualquer coisa que não me tire do propósito tá indo bom. Mas tô estudando a Bíblia agora, que eu nunca estudei. Tô lendo livro com vocês, né? E tô assistindo séries. Deixa eu ver mais. Obrigada por disponibilizar tempo. Obrigada a vocês, gente. É sério mesmo, obrigada a vocês por estarem aqui, porque isso aqui é pra vocês mesmos, sabe? Se eu tivesse cantando e quisesse like, se eu tivesse fazendo uma live pra vocês me conhecerem, se fosse uma live dessa forma, aí eu ia dizer assim, que legal que vocês estão aqui, mas assim, é uma live que eu tô disponibilizando de verdade pra vocês, e vocês disponibilizando tempo pra live, é disponibilizando tempo para vocês também, entendeu? É um livro que, se você não abrir a mente para você conhecer, para você poder mudar, poder, né, olhar a vida de outra forma, aí não fica aqui, né? Não tem sentido. Então é isso que é o ideal, tá? Vamos ver. Você é muito maravilhosa. Antônia, obrigada. Você que é maravilhosa, gente. Qual série você indica? Depende, qual é o tipo de série que vocês gostam de assistir? Depende muito. Eu posso fazer um post depois, eu vou fazer uns stories aqui com as séries que eu tô assistindo no momento, tá? Aí eu posto pra vocês ali. Bom, vamos lá. Tem mais perguntas ou não? Tem mais aqui, mas é porque são perguntas que eu já respondi durante a live, então não tem como eu responder mais. Mas se vocês quiserem mais alguma pergunta, alguma coisa, escreva aí pra mim, manda aqui pra eu poder responder. Senão a gente vai pra música e eu já encerro a live, tá? Gente, tão feliz em beber água, sério. Esse exemplo da água é sério, tá? Parece fútil, mas não, é um exemplo bom mesmo. Bom, vamos lá. Pergunta. Você visualiza os objetivos que quer atingir? Minha irmã tá respondendo, tá? Áureo Marcel, hoje perdi a live, vai ficar gravada? Vai ficar gravada, não se preocupa. E uma coisa, gente, a live, ela fica muito grande, né? Ela fica muito longa. Então, assim, pra quem quer só ler o livro, quando vocês verem lá no YouTube live de 2 horas, 1 hora que seja, não esqueçam que o livro termina bem antes dessas horas todas acabarem, porque eu salvo já com esses comentários, salvo com a nossa interação aqui, tá? Só Deus luta com o diabo ou Deus também luta contra ele? Não, Deus não luta contra o diabo nenhum. Deus não luta com ninguém. Deus só luta pra ter o seu amor, é só isso. Deus não luta nada, Deus é muito bem resolvido, Ele é perfeito. Ele quer que você busque Ele, porque você vai ser... A Bíblia, ela é o manual da vida. Eu tava pensando esses dias que todo mundo fala assim, se a vida tivesse um manual, a gente saberia. Mas tem, se chama Bíblia. Então, assim,
Se você tem Deus, ele vai te dar todas as armas para você lutar aqui contra as coisas do mal. Ele não vai lutar com o diabo para nada. Assim, ele vai te dar subsídio, ele vai te dar tudo que você pedir para ele para você lutar contra o mal. Mas ele especificamente, ele não vai lutar não, porque ele é Deus, né, gente? Ele não luta com ninguém. Bom, eu vou cantar uma música agora. Com o meu microfone de desodorante. A música é Deus e Eu. Vocês já conhecem essa música. Mana, fala sobre Vision Board, como Deus age nos nossos pensamentos e lei da atração. Ó, isso aqui é muito legal, gente, presta atenção. Vision Board é um negócio. Eu não sei se vocês já... Eu vou colocar aqui uma série pra vocês assistirem que tá na Netflix, que se chama A Lei da O Segredo. Vocês já ouviram falar com certeza, já viram post com certeza, já sabe o que significa, mas é diferente de você assistir. Então, se você ainda tem algum tipo de procrastinação, se você tem alguma coisa que ainda te prende, dá uma chance pra essa série. É bem rápida, não é série, na verdade, é um documentário. É rápido, e não sei se é rápido, na verdade, mas ele é muito rico de conteúdo. Então ali ele vai te explicar, melhor do que eu te explicar aqui agora, o poder que a sua mente tem. E quando você estuda e quando você sabe o poder que a sua mente tem, gente, o diabo do livro, o que quer que seja, fica isso aqui pra você, ó. Qualquer coisa. O Kaysar mesmo, eu não sei se ele tá aqui, mas ele já deu várias entrevistas falando de como ele fez pra entrar no Big Brother, que tem muito a ver com a lei da atração. Ele botou na cabeça que ele ia entrar, ele falou, eu vou entrar, vou ganhar, vou ficar, eu vou entrar. E aí o que ele fez? Ele colou no quarto dele frases e colocou foto dele no Big Brother. Ele colou na parede, ele acordava e dormia todos os dias olhando para aquilo. Nada tirava o foco dele. Ele dizia, as pessoas riam. Depois, eu vou até pedir para ele fazer um stories depois, aí vocês vão lá para ver. Ele fazia... as pessoas riam dele, tipo, até parece que você vai entrar no Big Brother, até parece que você nem sabe como é que funciona, cara, Big Brother. Ele botou na cabeça como objetivo uma meta. E não era ser famoso, não era nada disso. Ele ia ter o conhecimento e a influência e conseguir trazer a família dele pro Brasil. Onde é que a família dele tá agora? No Brasil. Então, assim, ele teve uma meta e não desfocou dessa meta. Eu não assisti o Big Brother, tá? E não assisti mesmo e não sei qual que é o Big Brother dele, mas não me lembro. Mas, assim, eu me lembro da minha irmã assistindo, minha mãe assistindo. Eu não morava no Brasil na época e eu me lembro de todo mundo torcendo e falando quão ele era esforçado e como ele fazia as coisas. Então, assim, se você tá estimulando o seu cérebro, você não tem como não conseguir, né? Acho que aqui calada é só aprendendo. Ai, que amor. Gente, ouvir é muito importante, gente. Obrigada, tá? Inclusive. Tá, e depois vou te falar como comecei a te seguir. Claro, por favor. Me manda lá, por gentileza, na minha DM lá. Ó, Kaysar tá aí, Kai. Muito obrigada, inclusive, por ser um exemplo para muitas pessoas. Eu e a minha irmã, a gente ficou muito arrepiada com essa história quando você contou. Então, eu vou cantar essa música, Deus e Eu. Mas vamos lá, vou cantar. Porque eu ainda não... Eu não estudei completamente ela, mas eu vou fazer. A Lei da Atração, não. O nome da série no coisa é O Segredo, tá? O Segredo da Netflix. Não é Lei da Atração, tá escrito só isso. A força do pensamento me tirou do SPC. Não entendi. Aí você me explica isso melhor, que eu não entendi muito bem. Então tá, vamos lá. Eu vou colocar aqui.
Eu não sei nem se eu tô com voz pra cantar essa música, tá, meu povo? Mas eu vou fazer, vou cantar. E vou ter que botar a letra, porque eu não sei totalmente a letra, tá? Começa assim. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre suas feridas para quem não tem remédio pra curar-lhe, forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus e descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei a partir de hoje. É Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus, e mais ninguém. Gostaram? Porque eu achei que me arrepiei muito. Acho que tocou algumas pessoas devem ter sentido muito a presença de Deus e eu espero que isso tenha acontecido de verdade. Tá bom? Então, meus amores, obrigada. Oh, obrigada. Então é isso, gente. Vamos lá. Eu vou cancelar aqui, já vou finalizar. Opa, tem uma pergunta aqui, ó. Como identificar os sinais de Deus sem se sabotar? Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, quando você sente Deus da forma que Deus verdadeiramente toca no seu coração, você vai saber exatamente qual é o sinal dele. E se você se por algum momento você tiver dúvida, ou sei lá, apareceu alguma situação na sua vida que você tá pensando, mas será que é isso? Ou será que é aquilo, Deus? Você reza, você pede para ele te enviar um sinal através de uma pessoa, você reza através de um sonho, você reza através... Ele só responde a sua oração se você rezar. E a dúvida não é dele. Qualquer pessoa que tiver dúvida, qualquer pessoa que colocar dúvida na sua cabeça, qualquer sinal que te colocar dúvida, não é. Porque Deus não tem dúvida, Deus só dá certeza. Então, se em algum momento você perguntar alguma coisa e ele te responder com um sinal X e você disser, acho que pode não ser isso, é porque você quer ouvir uma coisa que não é o que ele quer que você ouça. Então, o ideal sempre é você rezar e pedir para Deus confirmar aquilo ali no seu coração, que aí o Espírito Santo vai traduzir dele para você. Você vai sentir no coração e vai dizer assim, é isso mesmo. E você não vai ter dúvida. Pronto. Então é isso, gente. Então, um beijo pra vocês. Eu vou salvar aqui a live. Eu vou fazer... façam stories com indicação de músicas lindas. Faço, claro. Vou fazer.
Boa noite pra vocês, um super beijo. Amanhã a gente não vai estar aqui porque é Dia das Mães, então quero mandar um beijo pra todas as mamães, sejam elas avós, mães, pães, como é que fala pai com mãe? Né, o pai que é mãe, porque tem muitos pais que fazem fazem todo o amor de mãe, e tem muitas pessoas que não têm mãe. Então, se você não tem mãe, não ache que a figura da mãe, por não estar ali com você, é algo que você não mereça, ou algo que você precise se sentir abandonado ou triste. Tem pessoas na nossa vida que são anjos, que tratam a gente como filhos, ou que tratam você como filho, porque Deus é tão bom, é tão bondoso, que Ele bota na sua vida pessoas que não precisam ter um título de mãe, mas tem sentimento. Então, um feliz Dia das Mães para todas elas, e que obviamente não é só amanhã, né, galera? Todos os dias, honrar pai e mãe, né? Mãe, mãe, mãe. Então, é isso. Um beijo, um parabéns especial para minha mami, que tá aqui me assistindo, que eu amo mais que tudo na Terra, né? Porque tem Deus. Mas é isso. Um beijo. Amanhã nós estaremos aqui, mas na segunda-feira não percam, porque a gente começa um capítulo novo. E os links que eu vou colocar nos stories, não esqueçam que eles podem estar longos, mas se vocês forem compartilhar com alguém ou mandar para alguém, avisa para essa pessoa que os links eles estão com os comentários também, por isso que eles são longos. Faça isso, por favor, avisa pra pessoa, porque às vezes você quer que alguém leia, aí você vê lá um vídeo no YouTube de 1 hora e meia, ninguém vai querer assistir. Então assim, avisa que o livro leva em média 40 minutos para ser lido, os 10, eu acho 40 minutos, né, não sei, mas avisa pra pessoa, tá? E compartilhem e curtam pra gente poder chegar a cada vez mais pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Um beijo gigante e até segunda-feira, gente. Bom descanso pra vocês.